Deixa eu partilhar aqui nesse vídeo com vocês, gente. Vocês percebem que começou o vídeo e tal. Infelizmente, nosso áudio tá horrível, mas eu estou gravando assim mesmo. E eu sei que vocês estão recebendo do outro lado aí, ainda mais certos temas que eu abordo aqui, inclusive nas consultorias online, tá? O que acontece na nossa vida quando você tem vários parceiros sexuais, tá? Em que você já dormiu? Tem gente que chega num atendimento, o que acontece? Não consegue enxergar pelo um olhar espiritual e pensa que é só um fator comportamental. Muitas doenças psíquicas hoje têm fator espiritual. Talvez você lá atrás, no seu passado, teve vários parceiros sexuais, e também ou a pessoa com qual você teve um casamento, né? Ou uma pessoa com qual você teve uma história e adulterou. Essa pessoa, ela acaba, de alguma forma, transferindo para você esse peso espiritual quando você tem contato sexual com ela. Por isso que em meus atendimentos eu nunca aconselhei nem orientei nenhuma mulher ou homem ter relação com uma outra pessoa quando essa outra pessoa ela tá em laço de alma com uma outra ou com outras pessoas. Por isso que a pessoa ela perde o libido. Muitas vezes você começa a ter a percepção de que não há sentimento, a falta de empatia, né? Existem comportamentos como o narcisismo, pessoas narcísicas, essa duplicidade de comportamento, instabilidade emocional. Sabe aquelas pessoas que, gente, posta 1000 stories num dia, daqui a pouco ela apaga tudo, daqui a pouco ela posta outro negócio, posta 1000 status, gente, um desequilíbrio emocional. Ela quer provar alguma coisa, daqui a pouco não quer provar e bota que tá feliz, daqui a pouco bota que tá deprimida. Você vê uma instabilidade, a insegurança. Gente, ouça isso aqui. Não é só de uma psicóloga, não. Eu também sou pastora nessa área, trabalho com cura e libertação. E foi uma área também que eu precisei me libertar. A insegurança, mulheres inseguras, são geralmente pessoas que já passaram por traição, né? Transferiram para si, recebem transferências de demônios no ato sexual, até quando estamos em contato em tela, tá? Você traz consigo demônios e que de alguma forma acabam te influenciando. Por exemplo, a esquizofrenia. Gente, os psicólogos vão me consumir aqui, mas eu sou psicóloga para a glória de Deus. O Senhor me levou para essa psicologia para ver muito mais do que comportamento, do que áreas humanas, do que mente, tá? Para entender muito mais sobre o mundo espiritual. A esquizofrenia é um fator emocional, espiritual, emocional não, espiritual. Eu já tive o privilégio de orar por pessoas esquizofrênicas que elas serem libertas. Né? E quando você vai sentar e vai ouvir a história, você vê que essas pessoas talvez passaram por a mãe que foi traída, o pai que tinha várias amantes, né? Esse ciclo tem que ser quebrado, tá? E a gente às vezes não consegue observar tudo isso. E por que você tem que quebrar? Gente, vocês têm que quebrar esses laços de alma. Talvez você vai assistir isso e vai falar, pastora, como é que eu quebro isso? Se você tem a oportunidade de ser ministrado, por favor, venha para os atendimentos. Se você tem a oportunidade de estar em processo de cura e libertação, confessar quais são as pessoas, quais são os vínculos. Gente, às vezes a gente guarda a roupa de fulano dentro da nossa casa. Às vezes você guarda foto no seu celular. Você mantém uma ligação, por isso que os ex sempre voltam, né? E tem que ser quebrado, até para que você não tenha legalidade na sua vida. Eu tive, gente, uma área da minha vida que era por conta de um laço de alma, um que eu tive lá nos anos atrás, e que eu não conseguia romper naquela área, eu não conseguia ter êxito, eu não prosperava naquela área. Eu tô falando de dinheiro não, gente. Tô falando de fatores que me atrapalhavam. A Matias ali atrás, né? Pra quem não sabe, adotei, fiz uma adoção de um cachorrinho e agora tá aqui em casa. Então, às vezes você não observa. Como eu atendo pessoas em atendimento, pastora, parece que eu oro, nada acontece, parece que eu jejuo, parece que eu tenho um negócio que não vai. Laços de alma. Gente, a vida sexual, ela é a única área que detona todas as outras. Se você perde o seu trabalho, você
arruma outro, coloca currículo, mas o espiritual, ele tá falando de laço de alma, de junção de pessoas que se tornam um. Por isso que pessoas depressivas começam às vezes a ter um relacionamento e chegam num estágio que querem morrer, querem se matar. Como eu atendi hoje pela manhã no atendimento de sábado, uma mulher desesperada, porque ela mora com uma pessoa que oprime ela, que ele é totalmente psicopático, ele é uma pessoa que tem uma influência maligna e ele oprime ela, ele prende ela em casa, ele maltrata ela. Então, gente, isso é gravíssimo. Você tem que saber com quem você está dormindo, né? O sexo, ele é para o casamento. E outra coisa que eu dou um conselho para você que nunca casou, tá? Um conselho que se eu tivesse ouvido lá atrás eu tinha poupado muitas coisas. Conheça a história da pessoa, a vida da pessoa, a família da pessoa, o que ela traz consigo, quais são as hereditariedades, o que ela carrega dentro dela. Todos nós carregamos ou o Espírito Santo ou um demônio, né? E quando sai da presença, volta mais 7. E às vezes a gente não tem noção disso. A gente não tem noção dessa gravidade. Quebre esses laços de alma para você ser livre, sua vida fluir no Senhor. Deus te abençoe. Se inscrevam aqui no canal. Deixe o seu like. Também, gente, é importante você aí para ser notificado. Vai no sininho, notifica. O YouTube às vezes não está entregando os vídeos. E é isso. Para mais vídeos, podem me seguir aqui nas redes sociais, gente, que está na descrição do vídeo. Vamos para mais vídeos caseiros.